Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Ian Machado Garry versus Carlos Prates. Vamos lá, começar com a primeira luta, categoria peso galo, tivemos a Joseline Edwards vencendo a Chelsea Chandler e confirmando o favoritismo, ela venceu por nocaute no primeiro round com 2 minutos e 31, a Chelsea Chandler não viu a cor da bola, eu já falei em outras lutas dela, né, não é uma lutadora muito boa, e a Joseline Edwards, pelo contrário, né? Não é uma excelente lutadora, mas é bem melhor que a Chelsea Chandler, né? E só confirmou o favoritismo, né? Conseguiu conectar golpes fortes ali. A Chelsea Chandler se perdeu e é isso, tá? Não tem nem muito o que comentar aí. Na próxima, na categoria peso pena, tivemos o time Quamba vencendo o Roberto Romero por nocaute no segundo round, com 3 minutos e 55, com uma joelhada voadora ali, realmente excelente nocaute do time Quamba, em número de golpes ali, tava parelho e tudo, o time Quamba tinha aplicado uma queda e tal, e aí quando achou os golpes ali realmente conseguiu um nocaute. Então, duas lutas, dois nocautes, lutas boas, né? A gente vai pra terceira, categoria peso palha, Jaqueline Amorim contra a Poliana Viana. A Poliana tá numa má fase, como eu falei no vídeo pré-evento, ela chegou a pagar antes da luta começar R$ 7 na vitória simples dela, só que não deu, né? A Jaqueline Amorim realmente provou que a fase boa dela contra a má fase da Poliana deu o óbvio, né? A Jaqueline venceu por finalização, que era o mais provável, segundo as bolsas, no segundo round com 1 minuto e 49. Teve luta agarrada praticamente a luta inteira. Jaqueline não deu bobeira, ela é muito boa de jiu-jitsu, usou a melhor arma dela, mesmo que a Poliana seja boa, a Jaqueline consegue ser superior, então ela foi direta e reta na estratégia, muito eficiente, venceu, então brilhante performance. E a Poliana, que é uma boa lutadora, não sei se vai continuar no UFC, não sei se vai ter mais oportunidade, enfim, realmente tá numa fase bem complicada aí. Na próxima luta, categoria peso galo, tivemos o Malcolm Wellmaker vencendo Cameron, né, Simon, por nocaute no primeiro round com 1 minuto e 59. Pois é, achou ali também a patada e o Simon acabou se lascando. 4 lutas, 3 nocautes, uma finalização. Então uma luta curta aí, mas o Wellmaker realmente mostrou o seu punch, o seu poder de nocaute. Luta muito boa, muito rápida, né? Mas muito boa também. Depois, na mesma categoria, peso galo, o Damon Blackshear enfrentou o Alateng Eili. Quem venceu foi o favorito, e bem favorito, né? Blackshear, na decisão unânime, conectou mais do que o dobro dos golpes, realmente lutou muito bem, só que ele só quis trocar, né? Ele é um finalizador, né? Inclusive nas bolsas a finalização dele nem pagava muito, porque ele realmente finaliza bastante, é bom nisso. O Alateng Eili, teoricamente, não teria muito chão para trocar com ele, mas ele só quis saber de trocar porrada. E ainda assim ganhou, né? Ele tinha uma ferramenta bem disponível, não quis usar e ainda assim ganhou e ganhou bem. Então tá de parabéns o Damon Blackshear. Luta boa também. Na próxima, categoria peso pena, tivemos o Chris Gutierrez contra o John Castaneda. Quem venceu foi, se eu não me engano, era leve favorito, o Chris Gutierrez, e venceu na decisão dividida, né? Conseguiu ali uma luta parelha, teve knockdown para ele, né? Teve até oportunidade de acabar com a luta, mas no final das contas, o John Castaneda segurou a onda ali, fez uma luta boa, né? Uma luta equilibrada, e é isso, né? Decisão dividida para o Chris Gutierrez, luta legal também. Aliás, até aí não teve luta ruim, né? Na próxima, peso leve, Ivan Elder contra Gaudi Young. O Gaudi Young é um cara nocauteador e tal, mas não conseguiu se encontrar tanto, né? Teve alguns golpes legaisinhos e tal, mas não teve mais volume que o Ivan Elder. O Elder, apesar de também mostrar muitas falhas ali, recuar demais, enfim, ficar meio, né, um cara que pegou a luta em cima da hora, o Young, né, o Elder deveria ter sido até mais superior do que aquilo ali, mas ainda assim conseguiu vencer na decisão, uma luta ok, tá, aqui já não foi, né, acho que de todas essas que eu falei, talvez essa foi a mais morna ali, né, eu esperava um pouco mais do Gaudi Young, né, porque eu fui ver o cartel, fui ver nas bolsas ali, até o nocaute dele tava interessante e tudo, mas realmente, não sei, ele precisa ser um pouco mais agressivo, né? Tá na cara que ele tava perdendo a luta e ele ficou enrolando ali com o freio de mão puxado, né? Na próxima luta, peso mosca, Matt Channel contra Jimmy Flick. Aqui, uma luta legalzinha, né? Teve entretenimento ali. Jimmy Flick teve 5 quedas, ficou se embolando, ele tem muitas finalizações, tentou finalizar, mas o Matt Channel também tem um bom jiu-jitsu, então também tentou finalizar. No fim, ninguém finalizou, ninguém nocauteou. Os dois, sinceramente, são lutadores mais ou menos, né? Mas a luta foi legal, né? Tava morna no começo, mas depois do meio pro final ficou mais legalzinha, muitas inversões e tal. No final das contas, o Matt Channel parecia que ia perder, acabou ganhando. Então, o entretenimento foi bom, mas são dois lutadores ali
nível ok, sabe? Não, né? Nada de excepcional. Na próxima, peso médio, Ikram Aliskerov contra André Muniz. André Muniz era bem azarão e acabou realmente perdendo, foi nocauteado no primeiro round, faltando apenas 6 segundos para acabar o round. O Aliskerov realmente é muito nocauteador, é muito explosivo no primeiro round, é chato de lutar, é muito rápido, acha bem a distância ali também, né? Ele não, enfim, ele consegue de algum jeito todo o primeiro round realmente ser um cara extremamente perigoso. E o Sergipano tava quase passando pro segundo round e tava bem na luta até, né? Mas enfim, é isso, né? Aliskerov confirmou o que a gente infelizmente já esperava, que era a vitória dele, né? Então, vamos ver os próximos passos e o André Muniz, né? Vamos ver se ele consegue aí se recuperar. Enfim, na próxima luta, categoria meio médio, Randy Brown enfrentou o Nicolas Dobb. Eu falei que o Nicolas Dobb é legal de assistir, dá entretenimento. O cara pode até não ganhar, mas que esse cara é legal de assistir, não adianta. Eu gosto muito de assistir esse cara. Ele perdeu, foi nocauteado no segundo round com 1 minuto e 39, mas ainda assim foi muito boa a luta, né? O cara tava estourado ali, nariz machucado, ainda assim ele foi, deu knockdown, e aí depois ele voltou pro outro round, tomou um monte de golpe, sentiu, tava sangrando, tudo estourado, balançando, quase morrendo, e ainda assim ele foi pra cima pra trocação franca e foi nocauteado, mas foi nocauteado tentando o tempo inteiro. O que tem de cara que não tem garra e não tem coração, o Nicolas Dobb tem de sobra, né? Então, cara, é bizarro. Tem muito cara mais talentoso que ele, que eu já vou falar na próxima luta, que não tem 10% do coração, da garra e do sangue no olho que esse cara tem. Então, assim, esse é um cara que eu... Pode ter quantos anos for, pode acontecer o que for, eu sempre vou querer prestar atenção, assistir as lutas desse cara, né? Ah, tá mais velho, não é espetacular em nada, mas não interessa. Entretenimento, luta legal é com esse cara, né? Eu avisei no vídeo pré-evento, toda a luta dele eu falo a mesma coisa, então realmente, mais uma vez, o cara entregou ali realmente o seu coração de viking, né? O maluco é sangue nos olhos, tá todo estourado e tá lá tentando, então parabéns pra ele, mas lógico, eu tenho que aqui elogiar quem venceu a luta, né? Randy Brown, mais uma vez, se provou muito técnico, é um cara comprido, um cara bom na trocação, ele é preciso, é um cara chato de lutar, tá? É um cara bem perigoso, era esperado, ele era favorito, né, que vencesse, muito mais refinado do que o Nicolas Dobb, mas realmente o Nicolas Dobb tem seu coração, tem seu risco ali, né? Mas ainda assim o Randy Brown conseguiu realmente, na trocação franca ali, ser muito preciso e apagar o Nicolas Dobb. Então, excelente vitória, né? Muito punch, velocidade, noção. Randy Brown é um cara ali que não se assusta também, né? Porque vários caras já perderam pro Nicolas Dobb porque não sustentaram ali peitar o maluco, né? Porque o Nicolas Dobb é meio maluco. E o Randy Brown não teve essa não, né? Ele tomou knockdown, mas continuou ali também. Surgiu a trocação franca, ele também não amarelou, foi trocar e trocou e nocauteou. Então, tá de parabéns aí o Randy Brown. Pra mim, ainda não saiu nos bônus, né? Tô gravando logo que terminou o evento, mas pra mim é a melhor luta da noite. Realmente muito, muito emocionante aí. Gostei demais da performance dos dois. E aí a gente sai de uma luta dessa e vai pra próxima, no peso médio, Abus Magomedov contra Michel Pereira. Pra mim, a pior luta da noite, tá? Muita gente pode falar, ah, mas como assim? Foi só trocação, não teve grade, não teve chão, não teve nada. Cara, eu achei a pior luta da noite porque eu estava com uma expectativa alta pra luta. São dois caras ali que gostam de trocar, são explosivos e tal. E não é só a minha opinião, eu acho que é a opinião da galera também que tava assistindo na arena, porque foi a única luta que foi vaiada praticamente do começo até o final, né? E por quê? Porque a galera não gosta de alguém ali? Não, porque a expectativa era muito alta. O Michel Pereira é um showman, né? O cara entrou dançando ali, o cara dá mortal durante a luta, o cara faz um monte de coisa diferente, né? Tem nocautes, tem lutas e performances sensacionais. E o Abus Magomedov também é um cara explosivo, um cara que também sempre entrega lutas interessantes, ganhando ou perdendo também, é raçudo, né? E ele até fez o papel dele, né? Lutou o esperado, foi pra trocação, tentou grappling também, enfim, o cara ele foi, né, o que ele é, né? Agora, o Michel Pereira não foi nem perto do que ele é, não faço ideia do que aconteceu, né? Porque na transmissão falaram, ah, será que ele tava lesionado? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Cara, pra mim não interessa, né? Se ele aceitou lutar e foi lutar, aí a gente vê a performance e dá a nossa opinião. Então, independente de como ele tava, ele aceitou lutar. Então, por mais que ele tivesse machucado ou a perda de peso não sei o quê, pra mim não interessa. Eu estou criticando a performance, né? Não o que tá por fora, porque ele aceitou lutar. Então, eu achei uma performance terrível do Michel. Não entendi por que ele lutou desse jeito. Não entendi por que o corner, ele não deixou tão explícito qual era o plano, né? Mas aparentemente era o plano de deixar o Abus Magomedov, que geralmente se cansar no primeiro round e aí depois imprimir o ritmo. Só que o Michel Pereira, logo no primeiro round, já tava ofegante. Parecia que ele já tava cansado desde o primeiro round. Ele
deixou de ter o forte dele, que era explodir no primeiro round e geralmente acabar com a luta, e aí ele cansou e não explodiu em momento nenhum, né? Ele ficou mais se defendendo do que lutando. Cara, eu não entendi nada dessa luta, e a luta foi tão broxante dentro da expectativa que a galera vaiou o tempo inteiro. Então, realmente, se você sair da luta do Randy Brown com o Nicolas Dalby, que são dois caras que têm, teoricamente, muito menos nome do que o Michel Pereira e o próprio Abus Magomedov, que também tem hypezinho ali, e, cara, foi uma luta nota 10 pra uma luta nota 3, 4, entendeu? Então, é realmente triste, tá? Então, eu vou repetir o que eu falo em todo vídeo de resultado. Quando o cara luta bem, eu vou elogiar aqui. O Michel Pereira eu já elogiei trocentas vezes. Acho que 90% das vezes que eu falo dele, eu tô elogiando. Mas uma ou outra vez que ele luta mal, assim como pra mim ele lutou muito mal aqui, eu vou criticar, né? E, claro, eu vi aí, né, lutador dizendo que, porque influenciador, porque não sei quem, comentarista, jornalista, tem que tomar cuidado como fala, porque os termos que usa, porque não sei o que lá. Cara, não tem essa, né? Cada um tem direito a ter a sua opinião e fala o que quiser. Então, eu tô tomando muito tempo de vídeo aqui pra falar disso, mas porque eu sou um torcedor do cara, porra. Né? Eu gosto do Michel Pereira, acho que o cara, além de ser bom, entrega entretenimento, e eu não vi nem entretenimento e nem luta. Então é meu direito, né? Eu não tô desrespeitando de forma alguma, tô criticando a performance do cara como um lutador, pago pra assistir e achei uma bosta a performance, né? Não tenho nada contra a pessoa, agora, como lutador, achei uma performance de merda, né? Essa é a verdade no português claro e tomando cuidado pra não falar palavrão, tá? Mas é isso, pra mim foi a pior luta, e o Abus Magomedov venceu, mas também não lutou muita coisa não, então não gostei, deu pra ver, né? Não gostei nem um pouco dessa luta. Mas é isso. Na próxima, peso pena, David Onama contra Giga Chikadze. Luta muito boa, né? Bem melhor que a passada. Aqui os dois trocaram bastante. O Chikadze, cara, um exemplo de trocação, né? O maluco é embaçado, ele chuta demais. Tem as mãos muito boas também bate forte, bate rápido. Enfim, ele é um cara que tem um nível técnico na trocação absurdo. Pra mim, é um dos níveis mais altos da trocação dentro do MMA é desse cara. Só que ele tem alguns problemas, né? Eventualmente toma ali as quedas, eventualmente acaba sendo controlado, eventualmente, com muita frequência até, ele se cansa, né? E aí não adianta você ter técnica e você cansar, né? Porque aí você começa a ficar lento, joga menos golpe, então ele tem esses problemas, né? Esse é um cara que, se tivesse um pulmão de Merab Dvalishvili, né, e uma defesa de quedas de José Aldo, ele seria ali talvez até campeão, porque assim, trocação realmente o cara é nota 10. Só que o gás ali dá uma minguada, a defesa de quedas não é tão boa, se toma queda não se vira tão bem, então, né, não adianta ser muito bom em uma coisa e no resto não, porque é MMA, né? Então, ele acabou sendo derrotado. O David Onama tem muito punch, né? Também é muito bom, e sobreviveu à tempestade, né? Porque passou uns momentos ali de aperto e foi consciente, né, durante toda a luta ali, não se desesperou, conseguiu, inclusive, né, alterar o rumo ali conforme ia precisando, então mostrou um certo QI de luta, uma racionalidade ali. Muito bom também na trocação, porque não é fácil aceitar a trocação daquele jeito e conseguir não só sobreviver, como ter momentos melhores e vencer a luta. Então tá de parabéns o David Onama, né? E na penúltima luta, meio pesado, o Zheng Mingyang venceu o Anthony Smith ali por nocaute no primeiro round. Era tão provável esse resultado, nocaute e primeiro round, que nas bolsas pagava tipo R$2 só. Você acertar quem vencia, como e quando. Que assim, se tem que combinar tudo, ou seja, geralmente paga bem, só que só pagava R$2, de tão provável que era isso acontecer, e aconteceu. Então o chinês nocauteou no primeiro round com 4 minutos, ele arregaçou o Anthony Smith, né? Esse chinês é legal de assistir. Tá, eu já tinha falado no vídeo pré-evento, é um cara nocauteador, sangue no olho, rápido, ele não tem essa de ficar enrolando, começa a luta, ele já vai ali pra te achar, né? Não tem, vou estudar, vou pensar, não, ele achou a distância, ele já quer dar cotovelada, ele já sai batendo tudo que é jeito, acaba se expondo, lógico, eventualmente, mas o problema é que se você toma um ou outro golpe ali, meu amigo, às vezes não tem nem tempo de você devolver, de você contra-atacar, né? Ele é um cara muito novo, acho que tem tipo 26 anos, dá pra ver que ele é muito forte, além de rápido e agressivo, então é uma pedreira, tá? Lutar com esse cara aí é embaçadíssimo, então eu acho que esse chinês aí em breve entra no ranking, vai dar uma escalada legal, a categoria meio pesado, já falei, não tem muitos nomes de tanta qualidade, tão completos assim, com repertório, então eu acho que esse chinês, ainda mais porque é novo, tem tempo de evoluir, eu acho que esse cara vai crescer
bastante aí no UFC, tá? Enfim, é um cara que eu tô de olho e ele fez o óbvio aqui, né? Pegou o Anthony Smith, uma fase e tal. Anthony Smith já foi um excelente lutador, né? Hoje em dia a gente vê, hoje em dia não, já faz uns anos aí, tá a galera cagando na cabeça do Anthony Smith, mas é a galera que tem problema de amnésia, né? Porque esse cara foi muito bom, né, disputou cinturão e tudo, teve até homenagem lá pra ele. Eu só acho meio estranho porque, porra, não teve homenagem dessa pra Anderson Silva, para uns caras muito maiores, né, do que Anthony Smith, mas tudo bem, né? O cara é comentarista e os caras do UFC gostam dele, direito deles, né? Eu que gosto, né, gosto, não só gosto, mas eu acho que tem muitos caras que mereciam mais uma homenagem, mas enfim, direito deles, né? Eles fazem o que eles quiserem aí. Só tô dando aqui o meu desabafo e a minha opinião. Mas o Anthony Smith é sim um excelente lutador, foi, né, um cara de bastante relevância, disputou o cinturão, como eu falei, tinha boas finalizações, boa trocação e assim, é um exemplo de garra, realmente. O apelido dele combina completamente com ele. Esse cara lutou com o Glover batia nele, caía dente da boca do cara no meio da luta. Você olhava no chão, o árbitro tava pegando o dente que tava caindo ali e o cara não desistia. Então, assim, o cara é realmente um cara de muita qualidade técnica, de muito coração, que chegou a disputar o cinturão, não ganhou o cinturão do John Jones porque não quis dar uma de Aljamain Sterling ali, né, fingindo que o golpe legal tinha machucado, ele falou que não queria o cinturão daquele jeito e voltou pra luta e perdeu, enfim. Então, é um cara que, além do seu trabalho de comentarista, né, ele tem realmente uma história muito legal no MMA. Então, é chato, né, você ver um monte de gente que acaba criticando o cara e ridicularizando, fazendo piada, né? Sendo que o cara tem a sua história, a sua importância, a sua qualidade, né? E é engraçado, porque se ele fosse brasileiro, tinha gente tatuando ele na testa, né? Mas como é gringo, aí tem um monte de gente que fica cagando na cabeça do cara. Enfim, eu acho que ele, obviamente, não é, né, uma lenda, como falaram na transmissão, mas é um cara de extrema relevância. E já falei demais dele, né? E na próxima luta e principal, a categoria meio médio, Ian Machado Gary venceu Carlos Prates na decisão unânime. 2 juízes marcaram 3-2, um juiz marcou 4-1. E aqui, infelizmente, eu acertei na mosca o palpite, né? Quando casaram a luta, eu fiz um vídeo, dei minha opinião, analisei os dois e falei, eu acho que o Ian Gary é um leve favorito, deve vencer numa decisão. E aqui, eu gosto do Ian Gary, né? Mas como eu falei, eu torcia um pouco mais pro Carlos Prates, né? Como eu falei, o estilo de luta dele, na minha opinião, pro meu gosto pessoal, é mais legal, né? Um cara nocauteador, enfim, é o que a galera quer mais assistir, né? O Ian Gary é um cara inteligente, é um cara de MMA, que tem diversas ferramentas. No geral, tá? É aquilo. Eu gosto mais de assistir o Carlos Prates, mas no geral, o cara mais lutador de MMA, mais completo, e por isso que, na minha opinião, era favorito, é o Ian Gary. E ele se provou e venceu. Aliás, o Ian Gary venceu os 3 primeiros rounds com certa tranquilidade e basicamente na trocação. Não adianta, é o que eu falo. Eu torço pro cara, gosto do cara, gosto muito da Fight Nerds, mas opinião tem que ser sincera, senão não tem graça, né? Então é isso, tá? Eu vi ali o Carlos Prates ser dominado nos 3 primeiros rounds, tá? O Ian Gary tava numa distância muito melhor, né? O Carlos Prates não estava se encontrando, o volume de golpes do Ian Gary foi muito mais alto, a velocidade, a agilidade dele realmente foi impressionante. Então, assim, ele dominou, né? Ganhou claramente, são rounds que não tem como discutir quem venceu, né? Se a gente for olhar, no primeiro round o Ian Gary conectou 15 significativos, tomou só 7, né? No segundo ele conectou 36 e tomou 12, ele conectou o triplo dos golpes. No terceiro round ele só tomou 10, o Ian Gary, e ele conectou 33, fora 2 quedas e 1 minuto e meio de controle, ou seja, ele conectou mais do que o triplo dos golpes no terceiro round. No quarto round, ele conectou mais do que o dobro, conectou 26 e tomou só 12, e ainda aplicou 2 quedas, teve 1 minuto de controle, só que o Carlos Prates causou um certo dano ali. Então teve juiz que achou que o Carlos Prates pegou o round para ele, teve juiz que não, e é discutível, né, mas não fez diferença na luta, então tanto faz, nem adianta ficar brigando aqui, ganhou ou não ganhou, tanto faz, né? E no quinto round, o Ian Gary conectou mais golpes de novo, né? Todos os rounds ele conectou mais golpe, só que o Carlos Prates acabou conseguindo controlar por 1 minuto e pouquinho, e causou mais dano, então talvez tenha sido o round mais claro para o Carlos Prates, porque o Ian Gary começou a dar as costas ali, a engatinhar, ficou meio desesperado ali, parecia que ia ser nocauteado, então foi o round mais claro para o Carlos Prates. Mas, no geral, para quem... Eu não sei como que eu explico isso, né? Mas para quem é um pouco cego
ou dar ouvido demais para quem é muito torcedor, muito parcial, pode ter tomado um balde de água fria. Mas é o que eu falo em toda luta, todo palpite, toda análise que eu faço, né? Se você ouvir quem tenta, né, ser imparcial, você não se chocou com esse resultado, né? Porque as bolsas no mundo inteiro apontavam o Ian Gary como favorito e o modo que menos pagava, ou seja, o mais provável, era a vitória do Ian Gary por decisão. Então, assim, a maioria das pessoas que apostam, tal, não sei o que, os próprios oddmakers, porque quando foi para saíram as cotações nas bolsas também era isso que tava lá. Então tava todo mundo, né, mapeando que o Ian Gary era o cara com mais chance de vitória e realmente na decisão. Então, assim, a galera que tava falando que não ia ter competitividade, que o Carlos Prates ia encostar a mão e ia nocautear, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, infelizmente é a galera que comprou o hype, né, e que comprou também a opinião de quem é só torcedor, né, porque infelizmente tem realmente muitos caras que às vezes acabam produzindo conteúdo e que às vezes ou fala pra agradar a galera ou fala porque é só torcedor e acaba sendo meio fanático, né? Então todo mundo tem direito de dar a opinião que quiser. Não tô cagando regra aqui, nem pra opinião que estão dando, nem pra vocês que são audiência assistindo. Vocês assistem quem quiser também, né? Todo mundo é livre, não tô cagando regra aqui, né? Cada um dá a opinião que quiser, assiste o que quiser. Mas eu, particularmente, não gosto de dar opinião pra agradar a maioria. Eu gosto de dar a opinião que eu de fato acredito, tá? Então eu assisti a luta esperando que o Ian Gary fosse vencer e na decisão, que foi o palpite que eu falei aqui em vídeo e conversei com meus amigos aí por WhatsApp e tal, e que tem, né, seus canais e tal, então a gente foi trocando ideia durante a luta e, cara, infelizmente era esperado. De novo, minha torcida era pro Carlos Prates, nada contra a Shootbox, pelo contrário, já falei que gosto da academia, nada contra o Ian Gary, porque eu também gosto bastante dele, também falei isso no vídeo pré-evento, mas alguém tinha que ganhar, né? E a minha opinião, no final das contas, infelizmente, né, de palpite aí, tava certa. E, cara, Carlos Prates, ele, na minha opinião, tá? Não sei o porquê ele teve dificuldade de encontrar a distância, né? Não sei se realmente pelo esse estilo dele de ser mais paradão, né? E o Ian Gary movimentando e com mais velocidade, se isso atrapalhou ele. Não sei se ele ficou com medo de se desgastar, né? De ficar correndo muito atrás e cansar. Então, talvez ele tenha pensado, né? Vou deixar o cara diminuir o ritmo e aí eu tento nocautear, porque lutar 25 minutos não é fácil e tal. E aí confiou no poder de nocaute, mas acabou realmente não conseguindo, né? Enfim, é difícil a gente saber o que passava na cabeça dele e da equipe, qual era a estratégia. Mas, de fato, no quarto e no quinto round ele foi melhor, talvez tenha realmente vencido os dois, mas aí já era tarde. Então dá pra ver que o Carlos Prates realmente veio com uma boa defesa de quedas, né? Porque o Ian Gary tentou 19 quedas e derrubou só 4 vezes. Então, ele veio com uma boa defesa de quedas. Na parte do grappling em si ali, se virou muito bem também. Só que realmente, na trocação, como ele pegou um cara que é bom, um cara que, de novo, bate e movimenta, um cara que é rápido, um cara que não quis fazer aquele concurso de macheza, de parar e trocar com ele. Então, complicou. Né, complicou. O Carlos Prates vinha realmente de resultados surpreendentes, mas foi o que eu falei, né? Ele não estava pegando adversários no nível que o Ian Gary já estava pegando. Então a gente tinha um cara que, apesar de ter sofrido derrota contra um cara duro, tinha pego MVP e conseguiu ali sobreviver e tal. Então a gente viu o Ian Gary testado com caras mais difíceis e tendo bons resultados. E o Carlos Prates teve excelentes resultados, nocautes avassaladores, um monte de bônus e tal, mas contra caras que não estavam no mesmo nível, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Mas, obviamente, isso não tira o hype e a qualidade do Carlos Prates, né? Vai ter, sempre tem, né? Galera falando merda, tacando pedra, mas cara, pra mim não é demérito algum perder do Ian Gary, tá? Apesar de ter sido dominado, né, nos 3 primeiros rounds, depois ele realmente conseguiu lutar muito bem. Eu acho que ele tem tudo realmente pra corrigir, né, o que quer que tenha acontecido ali, se é questão de gás, se é questão de estratégia, enfim. Vamos ver o que eles vão fazer de leitura, né? Mas eu acho que ele tem material, né? Deu pra ver, tem defesa de queda, tem grappling, enfim, é questão de ajuste, né? Eu acho que ele tem qualidade aí pra fazer ajuste, tem tempo, né? Tem idade, enfim. Eu acho que não dá pra simplesmente pegar tudo que ele fez até agora e jogar no lixo por conta de uma derrota numa decisão ali. Então, acho que o Carlos Prates tem totais condições de, na próxima, voltar com bônus e tudo aí, mas, de fato, né, perdeu uma luta assim para um Ian Gary que, inclusive, pegou a luta com um pouco menos de um mês, né, tem esse pequeno detalhe, né, o Ian Gary venceu
venceu bem, né? Passou um aperto no final, mas venceu muito claramente os 3 primeiros rounds, pelo menos, pegando luta com menos de um mês. Então, o Carlos Prates acabou meio que tendo uma freada brusca aí, né? Vai acabar pegando caras que estão mais para trás, enfim, vai ter que dar uma reconstruída aí, mas enfim, faz parte, né? É óbvio que não vai ganhar sempre, nem ele, nem a Fight Nerds, né? Eventualmente ia acontecer uma derrota e acabou acontecendo já agora. Mas é isso, faz parte, né? Ninguém imaginava também que todos ali seriam campeões sem perder, né? Tipo, Borralho, Prates, Jean, Ruff, todo mundo, né? Então é realidade, né? Enfim, faz parte e não quer dizer nada, tá? Não determina nada, né? Ele ter perdido agora não determina nada, ele pode ser campeão do mesmo jeito. Então, é isso, tá? Só fazendo esses comentários aqui porque fã é complicado, né? Fã é complicado. Do mesmo jeito que tava um monte de gente ali já idolatrando o cara, vai ter gente tacando pedra. Então, vai na manha aí, porque, porra, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, tá? Esse foi o evento. No geral, pra mim, acho que foi um evento aí, cara, um Fight Night, né? Um Fight Night que pra mim, sinceramente, vale uma nota, acho que 9 pra esse card, tá? Sinceramente, acho que vale uma nota 9, porque a gente teve um monte de nocaute, teve, aliás, muitos nocautes, né? Teve finalização, tivemos algumas decisões ali, uma um pouco mais morna e tal, sim, mas outras decisões muito boas, né? A luta do Chikadze foi muito boa, a luta ali do Randy Brown com o Nicolas Dobb não foi decisão, né? Mas, porra, foi uma guerra, foi muito boa. Mesmo o Matt Shannon e Jimmy Flick, dois caras mais ou menos ali, mas a luta ficou legal, né? Então, o Chris Gutierrez com o Joe Castaneda foi decisão, mas foi legal também. Demon Black, Sheila Tengeli foi decisão, mas também foi muito boa. Então, cara, eu ia dar entre 8 e 9, mas, pô, a luta principal também foi muito boa, né? Querendo ou não, também teve bastante qualidade. Teve um nocaute avassalador ali. Enfim, eu gostei, né, no card. Tirando a luta do Michel Pereira, que eu fiquei meio revoltado, né? O resto realmente me deixou bastante empolgado e surpreso, né? Porque, porra, um Fight Night que entregou, na minha opinião, demais, tá? Então, entre 8 e 9, dessa vez eu não vou puxar pra baixo, não. Eu vou puxar pra cima, vou dar aqui tranquilamente, lá ele, a nota 9 para esse card. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da luta do Carlos Prates, da luta do Michel Pereira, da luta do Nicolas Dobb, enfim, comenta tudo que vocês quiserem aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!